Oi pessoal, meu nome é Giovana Norato. O nosso tema é Gestão Financeira e Empreendedora dos Jovens. Segundo Dolabella, empreender é um processo humano, transforma sonhos em realidade e riqueza. É dar vida a um projeto e é correr riscos. Ser um jovem empreendedor é assumir muitas responsabilidades. É necessário ter iniciativa, criatividade e paixão pelo que faz. É preciso sempre inovar, desenvolver e aprimorar seus projetos e ideias. São muitos desafios para enfrentar. E aí que se encontra a administração financeira, que, junto com as ciências contábeis, auxiliam os empreendedores nas questões mais complexas, que envolvem o capital da empresa, seja ela grande ou pequena empresa. Muitos jovens sentem vontade de se tornarem bem-sucedidos, mas ainda assim existem muitos que não sabem lidar com isso ou pouco se importam com seu futuro, e isso é muito preocupante. Com isso surgiu o questionamento: de que forma os jovens podem empreender e administrar financeiramente sua vida e os seus negócios? O objetivo é compreender como que os jovens podem gerir melhor os seus empreendimentos e as suas finanças. Serão apresentados dados comprovados que podem auxiliar os jovens em seus interesses de se tornar um grande empreendedor. O empreendedorismo e o termo empreendedor começam seu desenvolvimento no mundo a partir da Idade Média. Em 1985, se define que o empreendedorismo é o processo de criar algo diferente e com valor. No Brasil, o empreendedorismo toma força na década de 90, com a criação do Softex e do Sebrae. Nos tipos de empreendedorismo, temos o por necessidade, que é a criação de negócios por não haver uma outra alternativa. Nós temos o por oportunidade, que é a descoberta de uma chance de um negócio lucrativo, e temos também as startups, que têm como objetivo dar origem a um novo negócio, mas buscando apresentar a competitividade de uma demanda que já existe. Temos o empreendedor tecnológico, que traz cada vez mais a modernização para seu próprio negócio, e temos o mais popular hoje em dia, que é o ecoempreendedor. Ele tem uma visão voltada para o meio ambiente, já que os recursos naturais, cada ano que se passa, se tornam mais escassos. Nas características do empreendedor, Barros, em 2003, cita elementos para essa caracterização. Então, ele cita a criatividade e inovação, a habilidade, a força de vontade e fé, o foco na geração de valor, que são aquelas pessoas que buscam fazer as coisas da melhor forma possível e também estão dispostos a correr os riscos. Já na visão de Drucker, em 1986, ele ressalta algumas outras características, que são a busca pela mudança, a capacidade de inovação, o senso de missão e o estabelecimento da cultura. Nos públicos empreendedores, temos as mulheres empreendedoras no Brasil, onde há um aumento relevante com o passar dos anos, principalmente na criação de micro e pequenas empresas, que são lideradas por mulheres, contribuindo para a inclusão e o desenvolvimento socioeconômico do país. Temos os jovens empreendedores de 18 a 34 anos. Segundo a revista Isto É, em 2017, subiu de 50% a 57% o número dos jovens empreendedores que estão com seu negócio em fase inicial. Isso é quase 16 milhões de jovens. E temos também as gerações empreendedoras. Gerações empreendedoras, nós temos os baby boomers, que são as pessoas que nasceram entre 1945 e 1964. Eles conseguiram facilmente se estabilizar no mercado e pode-se dizer que são as pessoas mais conservadoras que existem. Já na geração X, são aquelas pessoas que nasceram entre 1965 e 1981. Elas passaram por um período de evolução da tecnologia e o surgimento dos meios de comunicação. Elas ficaram marcadas por uma forte veia empreendedora. Elas abriram mais negócios que os baby boomers. E nós temos a geração millennials, também conhecidos como geração Y.
estão aqueles nascidos entre 1982 e 1994. São considerados os nativos digitais. Eles não nasceram na era tecnológica, mas eles já estavam no meio desse mundo digital. Em comparação com as gerações anteriores, eles são mais preocupados com questões de classe e mais atentos aos problemas ambientais e sociais. Bom, dando destaque a essa geração, que iniciou no ano de 1995 e teve seu fim em 2010, a geração Z veio para inovar na área do empreendedorismo com suas próprias características pessoais. É uma geração de jovens que anseiam por uma oportunidade de ter a sua independência. Então, o empreendedorismo ele pode ser atraente porque permite que eles possam gerenciar a si mesmos. Os empreendedores dessa geração são os que mais analisam a situação e, mesmo seu negócio não dando certo, partem para outra com facilidade, pois são muito criativos. No gráfico ao lado, nós vemos que mesmo a geração Z, sendo a de menor percentual, são os que mais sentem vontade de empreender. Capítulo 2. Administração financeira. Com o passar do tempo, aconteceram algumas mudanças no conceito da administração financeira. Alguns processos para o melhor gerenciamento foram implantados nas empresas de grande e pequeno porte. Um desses processos é a contabilidade, que tem uma grande importância ao auxiliar o administrador conforme a necessidade da empresa. Esse modo de se trabalhar é utilizado em empresas privadas, públicas e também na vida pessoal das pessoas. Com o surgimento do Plano Real em 1994 no Brasil, passou a ser comum as famílias terem um planejamento financeiro. Anteriormente, tinha muitas taxas para pagar e uma oscilação muito grande nos preços. Com o Plano Real, as famílias passaram a ter um controle, a saber economizar e investir dinheiro familiar. E a ausência desses hábitos pode gerar dívidas, por isso é tão importante ter no dia a dia familiar. O ramo de finanças para os empreendedores é uma das bases mais importantes para as organizações e a mais difícil porque se leva tempo para solucionar os problemas, como em outras áreas, como marketing, um exemplo. Por isso, o profissional tem que se sentir o mais confortável possível para realizar as atividades, para que não haja nenhum erro. O capítulo 3 é o capítulo dos questionários e dos resultados. Nós formulamos 9 perguntas e trouxemos 3 delas que nós consideramos mais importantes como características de um empreendedor. A primeira pergunta que nós trouxemos para vocês é qual a idade dos entrevistados. 70,1% tem a idade entre 14 a 18 anos. São eles a geração Z, a geração do momento, que vão ingressar no mercado de trabalho e que tem contato com os diversos tipos de tecnologia. A segunda pergunta que nós trouxemos para vocês é qual a porcentagem que você consegue poupar de sua renda. 47,9% dos questionados conseguem poupar entre 1% a 30%. Essa é uma das características mais importantes, porque o bom empreendedor ele tem que saber administrar os seus ganhos. Tudo que ele ganha, ele tem que saber administrar. A terceira pergunta é se você tem vontade de ser um empreendedor. E essa é uma das perguntas que eu considero mais importante. Nós consideramos mais importantes. Porque nós temos que saber se há vontade nos questionados. Porque se não houver vontade, não valerá a pena o investimento. Então, se há vontade nos questionados de ser um empreendedor, valerá a pena investir neles e nós teremos bons resultados. Capítulo 4. Passos para se tornar um empreendedor. Como vimos nos capítulos anteriores, os jovens têm grande potencial para o empreendedorismo, porém eles não sabem aplicar seus recursos. Por isso, nós criamos passos para ajudá-los. Possui renda fixa e sabe poupar. A renda fixa é aquela quantia de dinheiro que você recebe todo mês. Para aqueles que já pouparam o suficiente, já podem começar a empreender. Nós recomendamos que você faça um plano de negócios para ter uma visão ampla do seu empreendimento. Já os que poupam, mas não têm o suficiente ainda, também façam um plano de negócios e busquem investidores. Se você possui renda fixa, mas não sabe poupar, nós trouxemos aqui algumas dicas para você. Não gaste além do que você ganha, registre todas as despesas, economize uma quantia todo mês para investir. Busque ajuda profissional em administração financeira.
têm objetivos financeiros. Além de aprender a controlar suas finanças, você vai precisar de um plano de negócios e buscar linhas de crédito. Se você não possui renda fixa, não se desespere. Não vai ser por isso que você vai ficar de fora. Esquematize a sua ideia por meio de um plano de negócios e vá em busca de linhas de crédito. Agora você deve estar se perguntando, mas como eu monto um plano de negócios? E por que montá-lo? O plano de negócios é o instrumento mais viável para deduzir um retrato do mercado. É essencial fazer a análise de mercado, para saber quem são os clientes, os concorrentes e os fornecedores, além de saber como o mercado compreende o seu produto ou serviço. O plano de marketing. Ele analisa os 4 P's do marketing: produto, preço, prazo e promoção. Já o plano operacional descreve a estruturação da empresa, como localização, equipamentos, capacidade produtiva e etc. O plano financeiro calcula os investimentos necessários, custos iniciais, as despesas e etc. Por fim, a análise de cenário e a análise estratégica prevê as situações que podem afetar os resultados da empresa. Feito o plano de negócios, você vai precisar buscar investidores ou linhas de crédito. Mas quais as linhas de crédito e investidores existentes? Friends and Fools, amigo, família e doidos. Investidores que você já conhece e eles sabem como é o seu perfil. O investidor anjo investe em empresas que ainda não saíram do papel, só estão na ideia. Capital semente ou seed money. A empresa já está formada, mas ele investe dando a oportunidade de crescimento. Venture capital. É um investimento que possui alto risco. Investe de 2 milhões a 10 milhões. Normalmente entram em empresas mais sólidas. Private equity. Destinado às empresas que fazem muito sucesso, mas não participam ainda da Bolsa de Valores. Já a incubadora vai ajudar as empresas que estão iniciando seus trabalhos, com suporte técnico, gerencial, administrativo e mercadológico. A aceleradora muitas vezes auxilia no gerenciamento, dando o apoio financeiro e estrutural, na consultoria e no treinamento. É voltado para o crescimento da empresa. Por fim, empréstimo bancário e financiamentos. É a primeira opção que pensamos quando ouvimos falar de linhas de crédito, mas ela é a opção mais cara. É formada por bancos públicos, privados e de fomento. Nós fizemos esse esquema, para facilitar os passos a seguir. Portanto, pause o vídeo e tire um print. Capítulo 5. O empreendedorismo na pandemia. Neste momento delicado em que estamos vivendo, o que os empreendedores mais precisam é se reinventar, tanto para os colaboradores da empresa quanto para os clientes. E todos esses desafios que todos estão enfrentando é o reflexo do isolamento social, não só no Brasil, mas sim em todo o mundo. Através de pesquisas realizadas e disponibilizadas pelo Canaltech, alguns aprendizados que o empreendedor pode ter após a pandemia são: tenha um fundo de reserva de no mínimo 3 meses para as eventualidades que possam acontecer. Atenda às expectativas do seu consumidor de todas as formas possíveis, tanto offline e online. Resolva o problema do seu cliente de forma profunda, torne-o dependente do seu produto e do seu serviço. Tenha em mente 2 planos, o principal, com o qual você ganha o dinheiro hoje, e o segundo, que é o que quebrará a principal. Construa um modelo de trabalho horizontal, onde você, empreendedor, e o consumidor tenham as mesmas responsabilidades e os mesmos benefícios. Pesquisas realizadas pelo Sebrae e a Fundação Getúlio Vargas é a terceira desde março de 2020. Essas pesquisas mostraram 10.384 microempreendedores individuais, que buscaram crédito entre abril e maio, que aumentou 8%. Porém, 14% tiveram sucesso em conseguir os financiamentos. Em todo o Brasil, estão sendo feitas palestras e conteúdos digitais para que os empreendedores possam se organizar e não fecharem os seus negócios. Em São Paulo, o Sebrae está auxiliando os empreendedores com cursos gratuitos e online. Um dos aprendizados, podemos dizer assim, que a pandemia nos trouxe é que os empresários que por algum motivo esperavam fazer alguma mudança em seus negócios, este é o momento de inovação, deixar as coisas em ordem, junto com o auxílio da internet. Diante de todos os fatos apresentados, é possível compreender que empreender vai além de comercializar itens e inaugurar empresas. Empreender é criar, realizar, ter a criatividade, operar com inovação e procurar sempre evoluir.
Empreender auxilia os jovens que estão no começo dessa jornada, e é possível adquirir rendas e muito conhecimento. É preciso ter organização, estratégia, sensatez e responsabilidade sempre. Muitos jovens possuem vocação para desenvolver um empreendimento, mas é fundamental focar em técnicas que possam aprimorar esta questão.